Olá, seja bem-vindo ao canal O Mundo da Reumatologia. Eu sou o Glênio Gutcher, médico reumatologista, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que afeta milhares de pessoas, a fibromialgia. Se você sente dor no corpo todo, tem cansaço constante, dorme mal, tem dificuldade de concentração, esse vídeo é para você. A fibromialgia é uma condição real, reconhecida pela medicina e que pode impactar muito a qualidade de vida. Mas com o diagnóstico certo e o tratamento adequado, é possível viver melhor. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar tudo sobre a fibromialgia. Eu vou falar o que é, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico e os tratamentos disponíveis e o que você pode fazer no dia a dia para se sentir melhor. E o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica generalizada. Generalizada quer dizer que a pessoa sente dores no corpo inteiro, acima e abaixo da cintura e dos dois lados do corpo. E crônica significa que a pessoa tem dor por pelo menos 3 meses. O grande problema está no cérebro, que é o responsável por interpretar os sinais de dor do nosso corpo. Na fibromialgia, o cérebro interpreta estímulos normais como se fossem dor. É como se o volume da dor estivesse sempre no máximo, mesmo quando não há nenhum machucado. Você já se perguntou por que pessoas com fibromialgia sentem dor mesmo sem uma lesão evidente no corpo? Na verdade, o que acontece na fibromialgia é uma disfunção no sistema que modula a dor lá no cérebro. É como se o cérebro e a medula espinhal perdessem a capacidade de frear os sinais dolorosos e passassem a amplificar esses sinais, e eu vou explicar como isso acontece agora. No nosso corpo, há substâncias que atuam como moduladores naturais da dor. Entre elas, a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores fundamentais e que ajudam a inibir a dor lá no cérebro. Elas funcionam como um sistema de controle. Quando há dor, o cérebro libera essas substâncias para tentar bloquear e reduzir esse sinal. Na fibromialgia, os níveis da serotonina e noradrenalina estão reduzidos, ou seja, o freio natural da dor não funciona direito. Isso faz com que até estímulos pequenos, como um toque leve, sejam interpretados com dor intensa. Esse fenômeno é chamado de amplificação da dor. Além disso, há uma deficiência de um outro neurotransmissor chamado GABA. E esse neurotransmissor ele é muito importante. O GABA age como um calmante natural do sistema nervoso. Ele ajuda a reduzir a excitabilidade dos neurônios e controlar os estímulos sensoriais. Quando os níveis de GABA estão baixos, como acontece na fibromialgia, o sistema nervoso fica mais irritável, mais sensível e acaba amplificando os sinais dolorosos. Ou seja, o problema não está nos músculos ou nas articulações. O problema está no cérebro e na forma como ele regula a dor. É um desequilíbrio químico que transforma estímulos normais em dor intensa e constante. E quem pode ter a fibromialgia? A fibromialgia pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, mas é mais comum em mulheres entre os 30 e os 60 anos de idade. Ela pode aparecer após períodos de estresse intenso, traumas físicos, emocionais ou até infecções virais. É importante reforçar, não é frescura, não é psicológico e não é preguiça.
É uma condição real que precisa de diagnóstico e tratamento adequados. Agora eu vou falar dos principais sintomas da fibromialgia. A fibromialgia não é uma doença de um único sintoma. Ela é uma síndrome e isso significa que envolve um conjunto de sintomas que aparecem ao mesmo tempo e interferem profundamente na vida da pessoa. Vamos detalhar os principais. O principal sintoma é a dor crônica generalizada. A dor é o principal sintoma, mas não é uma dor comum. É uma dor que dói o corpo inteiro, que pode ser de forma de queimação, latejante, sensação de peso ou até como se o corpo tivesse sido espancado. Essa dor, ela muda de lugar. Às vezes está nos ombros, depois nas pernas, no pescoço, nas costas e assim vai. E o mais importante, essa dor não melhora com o repouso. Às vezes a pessoa deita para descansar e acorda com mais dor ainda. Outro sintoma muito frequente é a fadiga intensa. É o cansaço que não passa. Não é só estar cansado, é uma sensação de exaustão profunda, como se a pessoa tivesse corrido uma maratona, mesmo tendo feito quase nada. Muitas vezes o paciente me diz: doutor, eu durmo 8 horas por noite e ainda acordo pior do que fui dormir. Outro sintoma é o sono não reparador, ou seja, a pessoa dorme e acorda cansada. Na fibromialgia, o sono é superficial. A pessoa não entra nas fases profundas do sono, que são aquelas em que o corpo realmente se recupera. Então, mesmo dormindo, ela não descansa. É comum também acordar várias vezes durante a noite, sentir dores durante o sono ou ter dificuldade para pegar no sono. Outro sintoma é a névoa mental ou fibrofog, um sintoma que atrapalha muito a vida dos pacientes com fibromialgia. É aquela sensação de que a mente está embaçada. A pessoa esquece palavras simples, perde o raciocínio no meio de uma frase, troca o nome das coisas, tem dificuldade para se concentrar em uma conversa ou numa leitura. Isso interfere no trabalho, nos estudos e até na autoestima. Também podem ocorrer alterações intestinais e gástricas. Muitas pessoas com fibromialgia têm também síndrome do intestino irritável, que inclui dor de barriga, gases, diarreia e prisão de ventre. Um outro sintoma é o formigamento e as dormências. É comum sentir formigamento nas mãos, nos braços, nas pernas e nos pés. Parece que os membros estão adormecidos ou com pequenos choques. Esses sintomas geralmente não vêm de problemas dos nervos, mas sim da forma como o cérebro está processando os sinais do corpo. Outro sintoma é uma sensibilidade aumentada. Quem tem fibromialgia costuma ter o sistema nervoso mais sensível a vários tipos de estímulos. A pessoa pode se incomodar muito com luz forte, sons altos, cheiros fortes, roupas apertadas e toques leves. É como se os sentidos estivessem todos no máximo. Pessoas com fibromialgia podem ter alterações do humor, como ansiedade, depressão e irritabilidade. E isso não é só uma consequência de ter dor o tempo todo. Essas alterações fazem parte do próprio funcionamento da doença. Como eu expliquei anteriormente, no cérebro das pessoas com fibromialgia ocorre uma desregulação de substâncias químicas importantes, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e o GABA.
Esses neurotransmissores estão diretamente envolvidos no controle do humor, do sono e da dor. Quando eles estão em níveis alterados, é comum a pessoa se sentir mais triste, ansiosa, irritada ou sem energia para as atividades do dia a dia. Além disso, é muito frequente que a pessoa com fibromialgia tenha também uma doença associada, como o transtorno de ansiedade generalizado, depressão maior ou síndrome do pânico. Outro ponto importante é que muitas vezes a irritabilidade e as mudanças de humor são mal interpretadas por quem está ao redor. Isso pode gerar conflitos e ainda mais sofrimento emocional. Mas atenção, isso não significa que a fibromialgia seja uma doença psicológica. Muitos pacientes com fibromialgia sentem piora dos sintomas quando passam por uma situação de estresse, e isso tem explicação. O estresse diminui os níveis dos neurotransmissores importantes, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, prejudicando o controle da dor no cérebro, como eu expliquei. Outros sintomas são as palpitações, sensação de falta de ar e tontura. Algumas pessoas sentem o coração acelerar do nada, como se estivesse em uma crise de ansiedade, ou uma sensação de falta de ar ou tontura. Em resumo, a fibromialgia não é só dor no corpo. Ela afeta o sono, a mente, o intestino, as emoções, a concentração, o humor. É uma síndrome complexa. E o mais importante, todos esses sintomas são reais e todos merecem atenção. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da fibromialgia ele é clínico, ou seja, feito com base na conversa entre o médico e o paciente, que é a anamnese, e também no exame físico. Não existe um exame de sangue ou imagem como ressonância, raio-x que comprove a fibromialgia. Os exames são feitos para excluir outras doenças com sintomas semelhantes e também porque a pessoa pode ter doenças autoimunes associadas com a fibromialgia, como por exemplo o lúpus, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, a doença de Sjögren, entre outras. Agora que você já entendeu o que é a fibromialgia, os sintomas e como ela é diagnosticada, vamos falar sobre o tratamento. A fibromialgia tem tratamento sim. Não é uma doença que não tem o que fazer. Mas é importante entender que não existe uma pílula mágica. O tratamento precisa ser feito por etapas, com abordagem integrada e personalizada, envolvendo várias áreas da saúde. Vamos ver cada uma delas. A base do tratamento da fibromialgia é a atividade física. Esse é o pilar mais importante no controle dos sintomas da fibromialgia. Pode parecer contraditório. A pessoa sente dor e está sendo orientada a se mexer? Sim, porque o movimento ajuda a modular o sistema da dor lá no cérebro. Quando o corpo se movimenta, ele libera substâncias naturais que combatem a dor, como a endorfina, a serotonina e a dopamina. Mas calma, não precisa começar com academia pesada ou corrida. O ideal é começar leve e progredir aos poucos. E quais são as atividades recomendadas? Faça caminhadas leves. Comece fazendo 10 a 15 minutos por dia e vá progredindo até chegar em 30 a 60 minutos 3 a 5 vezes por semana. Faça hidroginástica e natação.
Faça alongamentos diariamente. Faça pilates. E também o yoga e o tai chi ajudam bastante. No início pode doer mais, mas com a regularidade o corpo responde positivamente. O segredo está na constância e não na intensidade. Além da atividade física, é muito importante fazer fisioterapia. A fisioterapia ajuda na reabilitação física e no alívio da dor. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas dependendo do perfil de cada paciente. Exercícios de alongamento e fortalecimento ajudam bastante, reeducação postural, terapias manuais e liberação miofacial. Tudo isso agrega no tratamento da fibromialgia. Além disso, é muito importante fazer psicoterapia. Tratar a mente é tratar o corpo. A psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, é extremamente eficaz em reduzir a intensidade da dor, a melhorar o sono, a reduzir a ansiedade e pensamentos negativos, aumentar a confiança e o autocuidado e trabalhar traumas e padrões de comportamento. Agora vamos falar dos medicamentos. Existem vários medicamentos que podemos usar no tratamento da fibromialgia e vai depender dos sintomas do paciente. Entre os mais utilizados estão os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, usados em baixas doses e à noite, que ajudam no sono e na dor. Inibidores da recaptação da serotonina, como a duloxetina e a fluoxetina. Eles reduzem a dor e a fadiga, além de tratar a ansiedade e depressão. Temos também a pregabalina e a gabapentina, que modulam os sinais de dor no sistema nervoso. Usamos relaxantes musculares leves, quando há muita tensão muscular. Analgésicos simples, como a dipirona ou paracetamol, podem ser usados. É muito importante frisar que os anti-inflamatórios não funcionam e não devem ser utilizados, pois, como eu expliquei, a fibromialgia não é uma síndrome que há inflamação, mas sim uma desregulação do sistema de controle da dor lá no cérebro. Também para o tratamento da fibromialgia existe uma técnica inovadora chamada neuromodulação cerebral não invasiva, que é uma terapia que vem ganhando destaque. Ela consiste na aplicação de eletrodos sobre o couro cabeludo em pontos específicos e uma corrente elétrica muito leve é aplicada por cerca de 20 a 30 minutos. Essa corrente, ela modula a atividade cerebral, ajudando a reequilibrar os neurotransmissores que estão desregulados na fibromialgia. Os estudos mostram que essa técnica pode reduzir a intensidade da dor, melhorar o sono, reduzir a ansiedade, aumentar o bem-estar e reduzir a fadiga. Melhorar o sono é essencial. Algumas dicas importantes para melhorar o seu sono. Evite cafeína à noite. Durma e acorde sempre no mesmo horário. Reduza o uso de telas antes de dormir. Crie um ambiente escuro e silencioso para dormir. Use técnicas como respiração profunda, meditação guiada ou música relaxante. Na fibromialgia, assim como na maioria das doenças, conhecimento também é tratamento. Entender a doença faz parte do tratamento e eu gostaria de te parabenizar por estar aqui assistindo esse vídeo. Quem entende a sua condição sabe lidar com ela melhor. E para finalizar, eu gostaria de dizer que a fibromialgia não é uma sentença de sofrimento eterno. Ela exige uma mudança de hábitos, de paciência, de disciplina e acompanhamento com um médico que entenda a complexidade desta condição. Mas sim, é possível ter uma vida
com mais qualidade, menos dor e mais autonomia. Gostou desse vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber destas informações. Até o próximo vídeo sobre o mundo da reumatologia.